Oi pessoal, graça e paz, tudo bem? Boa noite. Estamos de volta com a nossa live de leitura bíblica. Passei alguns dias sem poder fazer a live, sem estar aqui com vocês por motivo de saúde, mas já estou me sentindo melhor e estamos de volta aqui agora para a gente voltar a ler a palavra de Deus. E eu quero te convidar para você acompanhar a gente aqui no Instagram, porque vamos continuar aqui, daqui para frente, a gente fazendo a nossa live 45 minutos de leitura bíblica da palavra de Deus. Semana passada, tem uma semana na verdade que eu não faço a leitura. Eu tive um período muito ruim de saúde e tal, enfim, fui fazer algumas consultas, alguns exames, estou me tratando e tenho certeza que tudo foi propósito de Deus para a gente se cuidar, né? A gente precisa parar também, né, gente? Nós precisamos parar, cuidar da nossa saúde e se não for assim, nós não conseguimos. Mas vamos voltar então à leitura. Quem está comigo aí diz amém. E para quem está chegando a primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia toda em 2026, de Gênesis a Apocalipse. E o objetivo nosso é dedicar 45 minutos da leitura. Eu estava assistindo o jogo agora, 45 minutos do primeiro tempo. Então o que é 45 minutos? Não é nada, né? A gente começa agora 10 horas, vai até 11 horas da noite. Então nós já lemos aí Gênesis, Êxodo, já estamos quase terminando o Levítico, já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e estamos no livro de Atos. Já lemos o livro de Salmos, então, ou seja, tem tempo que nós estamos dedicando aqui e Deus tem falado com a gente através da leitura bíblica. Amém? Então, vamos fazer uma oração e eu quero te convidar para a gente ler aqui em Atos, continuar, né, da onde nós paramos. Nós paramos em Atos 17, então nós vamos continuar de onde nós paramos. O livro de Atos, que é o livro da expansão da igreja do Senhor Jesus, através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo e de tantos outros que Deus levanta para expandir o reino dele. Então vamos orar e a gente começa a nossa leitura. Amém? Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esse momento de estarmos aqui novamente, tendo a oportunidade de ler a palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através de cada leitura aqui, de cada texto lido. Que o Senhor possa trazer sabedoria para nós, que essa palavra possa trazer também calmaria para o nosso coração e que possamos ser saciados, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então abra aí a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 18. Paulo está em Coríntios e ele está o quê? Expandindo o reino, está pregando a palavra de Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 18. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricantes de tendas, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Então Paulo, todos os sábados, estava ali na sinagoga e, à medida que ele ia pregando, à medida que ele ia falando, convencia judeus e gregos do quê? Do Evangelho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça.
eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, quando Deus fala ali com Paulo, que tinha muito povo naquela cidade, era justamente para mostrar a Paulo que o que ele estava fazendo, que era pregar o evangelho, seria muito útil ali naquela cidade. Então era para ele permanecer o quê? Permanecer firme. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria. Mas, visto que a questão é de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, então, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, mas ele, entrando na sinagoga, discutia com os judeus, rogando então-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, e ele não aceitou. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser outra vez, voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Por que Paulo disse aqui? Porque ele era muito convicto da missão dele. Então, por mais que as pessoas às vezes gostavam de ouvir ele ali pregando, porque ele passava por cidades, ele estava numa viagem missionária, mas ele sabia, ele era convicto da missão dele de partilhar dessa mensagem para muito mais pessoas. Então, por isso que ele fala: se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. Chegando então a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. Tendo permanecido ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, fortalecendo ainda a todos os discípulos. Quando a Bíblia fala fortalecendo, é porque ele estava trazendo o quê? Uma mensagem de ânimo, trazendo uma mensagem de motivação. Ou seja, continue pregando. Eu estou fazendo aqui a minha parte, vocês fazem a parte de vocês aqui. Continue discipulando, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Então chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila levaram-no consigo e lhe declararam com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito aos que pela graça criam.
pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então observe que por onde a mensagem de Deus se expandia, por onde os discípulos, por onde Paulo pregava, os judeus em si, os judeus naturais, eles refutavam essa mensagem. Eles não queriam, acreditar ali na mensagem de salvação que Jesus era o Cristo. Para eles, e até hoje, para eles, Jesus, o Messias, ainda vai vir, ainda vai voltar. Então, Atos capítulo 19 agora. Nós estamos falando aqui agora da terceira viagem missionária de Paulo, onde ele prega em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Observe que, olha que interessante isso daqui, gente. Observe que isso daqui, quando Paulo, a Bíblia fala sobre aí achou alguns discípulos de Cristo aqui, alguns discípulos de Jesus. Não era os discípulos dos 12, porque os 12 estavam lá em Atos 2. Aqui em Atos 19, Paulo está pregando em Éfeso e ele encontra outros discípulos, que não eram os 12 apóstolos, só que eles falam que foram batizados, o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, só que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aí Paulo ora por eles aqui no versículo 6, impõe as mãos neles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas e começam a profetizar. E aí o versículo 7 fala que e eram ao todo uns 12 homens. Olha que interessante isso. Os mesmos 12 lá atrás, são outros 12 aqui também recebendo esse batismo com o Espírito Santo que a Bíblia relata. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. Levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Então, lá na sinagoga, as pessoas não quiseram ouvir. Então, Paulo pegou os discípulos que acreditavam em Cristo e levou eles para outra escola de Tirano. Durou isto 2 anos, então ele ficou lá ainda por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Quando a gente fala que até a roupa de Paulo curava, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, no capítulo 19, versículo 12 de Atos, relata isso. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu,
um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre ele, o homem que tinha o espírito maligno aponderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela cidade. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, é-me necessário ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho, quando fala aqui acerca do caminho, era o caminho que Paulo estava ensinando, ou seja, o caminho de Cristo. Então o povo começou a causar algum alvoroço aqui quando Paulo falava sobre esse caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniatura do templo de Diana, dava não pouco lucro nos artífices. Ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Diana era uma deusa e eles fizeram um templo pagão ali em homenagem a Diana, porque era uma deusa que podia tudo. Em poucas palavras eu te explico dessa forma. A cidade era tomada de tanto faz, tanto fez, em devoto a essa deusa Diana. Então era como se eles quisessem o caminho de Cristo, mas não quisessem largar o pecado. Então esse era o histórico aqui dessa cidade, aonde tinha o templo de Diana. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo arrebatou a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, e a uma correram ao teatro. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também algumas das autoridades da Ásia, amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se apresentasse no teatro. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. A maioria não sabia porque se tinha reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter?
Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procônsules que se acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que possamos justificar esse ajuntamento. Tendo dito isto, despediu a assembleia. Então, enquanto o evangelho estava sendo pregado, as pessoas também estavam o quê? Preocupadas, causando tumulto. Nossa, vai acabar com o templo de Diana, vai acabar com o templo onde nós fazemos a adoração aqui. Então, da forma que o evangelho estava sendo pregado, as pessoas também estavam tendo confusão. E por isso que Demétrio aqui, que era um ourives que fazia estatuetas de prata, ele começou a perceber que estava começando a dar poucos lucros, porque as pessoas estavam deixando de comprar aquelas estatuetas para seguir o caminho, seguir a Cristo que Paulo estava pregando. Glória a Deus por isso. Então nós lemos aqui hoje Atos capítulo 18, capítulo 19, e eu quero te convidar agora para a gente ir lá em Levítico, porque a nossa leitura é dinâmica. A gente lê um pouco do Novo Testamento, nós lemos um pouco do Velho Testamento e depois a gente encerra ali lendo Provérbios, Salmos a gente já leu e agora nós estamos em Provérbios. Enquanto nós estamos no Novo Testamento pregando o que os apóstolos, o que Paulo, o que os discípulos estão fazendo, difundindo o Evangelho, aqui no Antigo Testamento, Levítico traz para a gente leis, costumes acerca do modo de adoração no tabernáculo. E aqui hoje nós vamos ler aqui a lei acerca das coisas sagradas. Porque quem cuidava do tabernáculo era Arão e os seus filhos. Arão foi constituído por Deus como sacerdote, administrador do tabernáculo. Então Deus falava com Moisés e Moisés replicava o que Deus queria que Arão fizesse, né? Moisés replicava para Arão aquilo que Deus queria. E daqui a pouquinho a gente vai ler o capítulo 23, que vai falar sobre o Pentecoste, que tem muita coisa a ver com Atos. Vai falar sobre a Páscoa também, que esse próximo final de semana é da Páscoa. Acompanha aí. Levítico, capítulo 22. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles consagram a mim, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo aquele que dentre os vossos descendentes, em todas as vossas gerações, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, essa pessoa será eliminada diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Também será imundo todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou imunda, como aquele que teve emissão de sêmen, ou qualquer que tocar em algum réptil, pelo qual se torne imundo, ou em algum homem, pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, senão depois de banhar o seu corpo em água. Depois de posto o sol, então será limpo e poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Não poderá comer um animal morto por si mesmo ou dilacerado por feras,
para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão os meus mandamentos para que não incorram em pecado e morram nele, havendo-os profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu empregado comerão das coisas sagradas. Mas quando o sacerdote, com o seu dinheiro, comprar algum escravo, este comerá delas. Também os nascidos da sua casa comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se tiver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá. Mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer alguma coisa sagrada, repula-a acrescido da quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a iniquidade, comendo as coisas sagradas. Eu sou o Senhor, que os santifico. Versículo 17. E disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, que oferecer ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, quer como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deverá ser sem defeito, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro que tenha membros desproporcionados, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra. Também das mãos do estrangeiro, nenhum desses animais aceitareis para oferecer como pão ao vosso Deus, pois a sua corrupção está neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias ficarão com a sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca, quer ovelha, não imolareis no mesmo dia um animal com a sua cria. Quando oferecerdes sacrifício de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito a vosso favor. No mesmo dia deve ser comido. Nada deixareis para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, e que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então observe que Deus, o Senhor, ele sempre falava com Moisés, para Moisés falar ao povo como se fosse Deus falando. Então, sempre Moisés subia ao monte, Moisés ia orar e era Deus falando com ele. Moisés, fala ao meu povo. Moisés, fala a Arão e aos seus filhos e aos filhos de Israel. Porque Deus estava vendo o que estava acontecendo com o povo. Então, por isso que ele passava ordens para Moisés para direcionar o povo aqui. Porque aqui é quando
Moisés está libertando o povo da escravidão do Egito e ensinando o povo a adoração. Por isso que Levítico traz tantas normas, regras, tantas leis que deveriam ser cumpridas à risca, porque o povo não sabia como que adorava. Então, o Senhor usava Moisés para falar e trazer à risca da forma como que Deus queria que fosse essa adoração. Capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações. São estas. Ou seja, Deus começa a trazer aqui as festas anuais que o povo deveria celebrar, deveria comemorar, que existe até hoje em Israel. Primeira coisa, o sábado. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas casas. Observe que a semana ela começa no domingo. Então era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E sábado, o 7º dia da semana, era o dia de quê? Do descanso. A gente já leu isso nos evangelhos, que após a vinda de Jesus Cristo, que ele morreu, ele ressuscitou, o véu foi rasgado. Quando Jesus começa a pregar, Jesus fazia milagres no sábado. Por quê? Então esse sábado aqui, contextualizando, ele deixou de existir como um sábado de descanso para a obra de Deus. Então Jesus ele fala que no sábado também poderia curar, no sábado também poderia trabalhar. Versículo 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Gente, qual que era o 1º mês? Aqui é abril. Nosso calendário, se você fazer uma pesquisa na internet, nosso calendário que começa em janeiro, ele é um calendário feito por homens, vamos dizer, da época moderna para cá. Imperadores que fez. Não me lembro qual imperador. Mas o 1º mês aqui, da época aqui, era o mês de abril. Então, quando fala aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e é o que nós vamos celebrar aqui agorinha, dia 5, nós celebramos a Páscoa. Aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. Durante 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E durante 7 dias apresentareis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra servil fareis. E detalhe, as festas em Jerusalém, as festas de Israel, elas são festas que duram semanas, dias. Segunda, as primícias. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis o molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Ou seja, ceifa, a colheita. Então, quando você for fazer lá a sua ceifa, então traz um molho, ou seja, das primícias, ou seja, é o dízimo daquilo que você colheu. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Agora vamos falar sobre a festa dos Pentecostes. Versículo 15.
Contareis 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Ou seja, depois dessa festa das primícias, vocês vão contar 7 semanas inteiras. 7 semanas, se o mês tem 4 semanas, então nós estamos falando ali de 1 mês e meio, mais ou menos. Então daqui 1 mês e meio, versículo 16, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas casas trareis 2 pães feitos de 2/10 de um efa de flor de farinha, cozidos com fermento, como oferta movida, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de cereais e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Gente, observe isso daqui. Isso aqui é o que eu estava falando. Nenhum trabalho servil fareis. Servil é de servos. Servos é escravos. Escravos vem de trabalhar, né? Então, quando fala nenhum trabalho servil fareis, então trabalho braçal. Mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, no sábado vocês não vão trabalhar, mas trareis oferta ao Senhor. Ou seja, vocês dedicarão o seu tempo ao Senhor. Vocês queimarão a oferta ali ao Senhor. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A festa dos tabernáculos. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E no dia 8º tereis santa convocação e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais,
sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Essas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é dia de descanso, e também o 8º dia é dia de descanso. No primeiro dia, tornareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeira e ramos de árvores cheias de folhas. E durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias de cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Então observe que para tudo tinha um propósito. E Deus queria que eles dedicassem ali esse tempo de adoração justamente para permanecer mais fiel ainda à palavra de Deus, aquilo que Deus queria para o cumprimento das promessas sobre Israel. Então a gente leu aqui agora Levítico capítulo 22 e 23. Então eu te chamo agora para a gente abrir lá em Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 8. Nós vamos ler o 8 e o 9 e a gente encerra. Outubro do ano passado eu fiz um estudo de Provérbios e fiz vários vídeos. Era um capítulo por dia e eu fazia um vídeo por dia. Em outubro do ano passado. Tá no meu feed. Você pode voltar lá atrás lá e acompanhar, que são as mensagens bem bacanas. Capítulo 8 de Provérbios. O chamado da sabedoria. Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós, loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Pois melhor é a sabedoria dos que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se lhe pode comparar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Eu gosto muito desse versículo. Capítulo 8, versículo 17. Os que de madrugada me buscam, me encontram.
Riquezas e honras estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. As minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conhecer bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Gente, observe que isso aqui é Salomão falando da sabedoria. Por isso que tem o verbo feminino aqui. Desde a eternidade fui ungida. Quem foi ungida? A sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada. Quem foi gerada? A sabedoria. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Gente, eu até arrepio, olha só. E era seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Quais caminhos, gente? Os caminhos da sabedoria. Ouvi a minha instrução e sede sábios. Não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Incrível esse texto. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem não é sábio odeia a morte. Quem não consegue encontrar a sabedoria faz mal à sua própria alma. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos ler só mais um capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 9, e a gente vai encerrar. Que texto esse do capítulo 8, né? Fantástico. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Deu ordens às suas criadas e ainda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. O que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o quê? Prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que a gente está cansado de escutar. Aonde está, pastor Neto? Provérbios capítulo 9, versículo 10. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher tola é alvoroçadora, é indisciplinada e sem conhecimento.
assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira do ponto mais alto da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, entre aqui, diz ela aos faltos de entendimento. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é delicioso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém. Encerramos aqui mais uma leitura e encerramos aqui Provérbios capítulo 8, capítulo 9. Ao final, eu vou lá salvar essa live. Eu queria te convidar, você que está aqui online comigo, vai lá, deixa sua curtida, escreva algum comentário para incentivarmos. O nosso propósito não é somente de ler a Bíblia aqui com vocês, mas é para incentivar mais pessoas a vir ler a Bíblia junto com a gente também. Amém? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Te agradeço por essa leitura de hoje, por esses textos lidos hoje. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, não só comigo, mas de todos que participaram dessa live de alguma forma. Que o Senhor possa nos trazer luz para as nossas vidas, que o Senhor possa estar nos abençoando a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos que participaram aí, né, que ficaram com a gente aqui online. Vou deixar salvo, corre lá, curte, comenta, compartilhe com mais pessoas e amanhã, se Deus quiser, 10 horas da noite, estarei aqui novamente dando continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Beleza? Um abraço, valeu e até amanhã. Deus te abençoe.